Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, os combustíveis tiveram uma forte alta nos últimos dias. O que é possível fazer para contornar essa situação? Quando a gente pensa nesse aumento do preço do petróleo decorrente da invasão da Rússia na Ucrânia, o que a gente percebe, que é uma matéria-prima muito importante que afeta diretamente o bolso das pessoas e afeta custo de transporte. Então afeta indiretamente o preço de vários produtos na economia. E por afetar diretamente o bolso do consumidor, a pessoa sente direto quando vai, principalmente no posto de gasolina, é um tipo de imposto que é muito impopular. Tem tributos, que geralmente são altos, mas porque são bens poluentes. São produtos que poluem o meio ambiente, então de fato a gente precisa taxar para que se reduza a emissão de gases que são nocivos para a saúde do ser humano, para o planeta. Então é bem compreensível essa questão dos impostos serem altos nesse tipo de produto. Mas a gente olha nesse momento, é uma questão muito particular. O preço do petróleo realmente aumentou de forma significativa em decorrência dessa invasão. Desoneração de impostos sobre gasolina, óleo diesel, por exemplo, etanol, pode ser complicado porque afeta diretamente as contas do governo. Isso, no momento atual, não é desejável, porque pode trazer impactos negativos sobre o desempenho da economia. Existe já há algum tempo essa incerteza em relação à sustentabilidade das contas públicas, então isso tem que se tomar muito cuidado com isso, aumentar gastos, reduzir a quantidade de impostos, tudo acho que tem que ser muito bem planejado. Outra possibilidade é deixar de fato o preço aumentar, o problema é que hoje a gente tem uma inflação que está alta, isso afeta a popularidade do presidente, então tem toda uma questão eleitoral e tem uma questão da inflação. Isso pode pressionar os juros e afetar negativamente também o desempenho da economia brasileira. Então, o controle de preços. Existe uma resistência muito grande, com razão, por parte de vários analistas econômicos em relação a essa questão de controlar diretamente preços. Mas eu acho que nesse momento, talvez seja a melhor alternativa. Por quê? É uma questão muito pontual. A nossa economia não está aquecida. A gente não tem uma inflação de demanda no Brasil. Essa inflação vem muito em decorrência de aumento de preços, decorrência de quebras nas cadeias produtivas globais, aumento de demanda de algumas commodities que ocorreu ao longo de 2020 e 2021, de safra. Então está muito mais relacionado a fatores externos, choque de oferta e também uma questão da depreciação do real que foi muito forte em 2021, 2020, 2021. A gente presenciou um efeito contrário nos últimos meses, mas isso impactou em momentos anteriores. Então, quando a gente pega 12 meses, a taxa de inflação está muito alta. E por ser uma questão pontual, talvez, como o governo ainda é o acionista majoritário, existe essa possibilidade. Vai afetar investidores, vai afetar o preço das ações, mas hoje, olhando o conjunto e por ser temporário, o que a gente espera? Que esse aumento do preço do petróleo, ele mais para frente, quando tiver mais estabilizado essa questão das guerras, o aumento da oferta dos produtores de petróleo, devido ao aumento de preço, vai começar a normalizar essa questão do preço. Dá uma segurada na inflação e tem seus custos, como qualquer medida, mas talvez sejam menores. Então talvez hoje, nesse momento, fosse uma decisão socialmente melhor. E no longo prazo, como fica isso? Então, no longo prazo, eu acho que fica muito fica explícita a necessidade de investimento. E aí sim, eu acho que cabe até estímulos fiscais, em termos de redução de impostos, para investimento em energias alternativas, que são limpas, ou são melhores em termos ambientais, em termos de sustentabilidade, como a eólica e solar. Eu acho que é o momento de aumentar os incentivos e o investimento para que a gente aumente de forma considerável a nossa matriz energética proveniente dessas fontes de energia e, é claro, a adoção ao longo do tempo, fornecer infraestrutura para que a gente possa ir adotando veículos elétricos. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O relatório da Unicef mostra que as crianças estão sendo as mais atingidas pelas mudanças climáticas no mundo. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Não bastasse a Covid, a pandemia, que assolou e continua assolando o mundo e o Brasil, com mais de 650 mil mortes, não bastasse a guerra que o Putin trava contra a Ucrânia, causando morte de milhares de pessoas numa invasão injustificada e numa invasão não provocada, né? A gente tem agora uma situação cada vez mais grave do clima no mundo, né? Daquilo que é chamado as mudanças climáticas. Então, a reunião recente do painel das Nações Unidas, painel sobre mudanças climáticas, mostra que, na verdade, o problema não está só no futuro, como muitas vezes a gente pensa, né? Bom, é alguma coisa para as futuras gerações darem conta, nada. Né? Nós estamos vivendo situações graves desde hoje, né? A partir das pesquisas levadas em vários grandes centros importantes, como a Universidade de Vrida, em Bruxelas, e do próprio IPCC, do painel de mudanças climáticas, nós conseguimos identificar que cerca de 1 bilhão de crianças, numa idade que vai até 6 anos, já vivem consequências graves de mudanças climáticas, exatamente pelo aumento, né, da frequência de ondas de calor, de secas, de ciclones, né, de furacões, onde existem os furacões, de enchentes, de poluição de ar, que acaba gerando e multiplicando doenças ligadas ao sistema pulmonar, né, a maneira como a gente respira e as crianças respiram. As crianças são extremamente vulneráveis, e mais vulneráveis ainda são as crianças que vivem em países em desenvolvimento, que possuem áreas enormes, né, deprimidas, áreas enormes, cidades inteiras, muitas vezes com grau de pobreza e com grau de desigualdade, como é o caso no Brasil, que deixa as crianças em condições mais vulneráveis ainda. O que significa, como diz exatamente as Nações Unidas, como reforça a Unicef, né, que é a instituição das Nações Unidas que exatamente está com foco nas crianças, a crise das mudanças climáticas é uma crise das crianças, né? Ela chama a atenção da gente. Os números são impressionantes. Na Universidade belga, eles tentam mostrar que, na verdade, veja, não é só criança até 6, 7 anos de idade, mas as gerações que hoje estão com menos de 40 anos vão viver exatamente em situações sem precedentes, né, no mundo, em termos de seca, de mudanças abruptas do tempo, de chuvas, de enchentes e, fundamentalmente, de poluição, que afeta a maneira como a gente propriamente respira. Professor, diante desse alerta, há políticas públicas voltadas para minimizar esses efeitos nas crianças? A Unicef alerta a gente exatamente para essas evidências e mostra que, apesar das crianças serem as maiores vítimas, né, elas são geralmente subestimadas nas políticas públicas, né, que pouco tratam, exatamente no mundo inteiro, isso também aqui no Brasil, pouco tratam das dificuldades que as crianças têm para respirar, para conseguir sobreviver em meio a secas enormes, avassaladoras, né, ou em meio às enchentes, né, como a gente está vendo, inclusive aqui no Brasil. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
A grande quantidade de casos de depressão grave em pessoas que sofreram um AVC, um acidente vascular cerebral, tem chamado a atenção das autoridades de saúde. Nesta edição da coluna Minuto do Cérebro, o professor Otávio Pontes Neto apresenta os mais recentes achados sobre esta questão. Sintomas clinicamente significativos de depressão afetam 1 em cada 3 pacientes no primeiro ano após um acidente vascular cerebral. A depressão nesses pacientes é associada com um impacto significativo na qualidade de vida e pode atrapalhar de forma importante a recuperação desses pacientes. Uma revisão sistemática de 6 estudos prospectivos com mais de 3.000 pacientes com AVC encontrou que a depressão após o AVC mais do que dobra o risco de incapacidade a longo prazo. Nesta semana, foi publicado na revista Neurology um estudo de coorte que seguiu mais de 1.200 pacientes, homens e mulheres, que tiveram um acidente vascular cerebral nas últimas 2 semanas em 3 países, da Austrália, Nova Zelândia e no Vietnã, para determinar quais fatores clínicos e sociodemográficos estão associados ao desenvolvimento da depressão após o acidente vascular cerebral. E quais foram os resultados, professor Otávio? Que fatores encontraram? Os pesquisadores encontraram que 19% dos pacientes com acidente vascular cerebral nesse estudo apresentaram sintomas claros de depressão e que a severidade dos déficits neurológicos e funcionais aumentou o risco de uma depressão precoce e persistente nesses pacientes. História de depressão antes do acidente vascular cerebral e relacionamentos interpessoais problemáticos também foram associados a um risco maior de depressão nesses pacientes com acidente vascular cerebral. E os autores concluíram que intervenções que minimizem a severidade do déficit neurológico e déficit funcional podem potencialmente diminuir o risco de sintomas de depressão nos pacientes com doença cerebrovascular aguda. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará comenta sobre o processo de adaptação à atividade física para quem permaneceu inativo por muito tempo, como no caso da pandemia. A retomada do treino deve ser feita devagar, de forma progressiva e com pausas para a recuperação dos estímulos para evitar processos inflamatórios, aqueles que são causados pelos próprios exercícios físicos. Segundo o professor, o descanso recupera e prepara o corpo para um novo estímulo. Olá, ouvintes! Já comentamos em nossas colunas anteriores sobre o processo de adaptação ao exercício físico e à atividade física. Nesses tempos pós-Covid, a importância do processo de adaptação à atividade física deve ser redobrado, não só pelo tempo que possivelmente ficamos inativos, mas também pelas possíveis sequelas pós-Covid. A adaptação à atividade física é dependente do estímulo e da recuperação, o que resulta em processo inflamatório, que é um processo natural do organismo, para manter o equilíbrio de todos os sistemas corporais. Esse processo inflamatório acontece o tempo todo no nosso corpo, seja para combater uma infecção, seja para curar um ferimento ou para restaurar a condição física do corpo após uma série de exercícios físicos. Também na alimentação, na reparação de tecidos, no combate às doenças e entre muitas outras. Segundo artigo publicado na página da Unifesp, a inflamação é uma resposta à infecção ou lesão tecidual, que ocorre para erradicar micro-organismos ou agentes irritantes para potencializar a reparação tecidual. Mas, quando ativada de forma excessiva ou persistente, a inflamação pode causar o comprometimento dos órgãos e sistemas, levando a uma descompensação e uma disfunção orgânica. Quando praticamos a atividade física, seja qual for, sempre estamos remodelando as perdas teciduais causadas justamente pelo exercício.
Se aumentamos a intensidade do exercício, as perdas são maiores e o processo inflamatório também é maior para reparar essas perdas. Quando não estamos preparados para a prática da atividade física e exageramos na dose do estímulo, o processo inflamatório é maior e persistente, que pode comprometer tanto o local da lesão como também os sistemas corporais. Em pessoas que tiveram Covid, o cuidado aumenta, porque o processo inflamatório já está em atividade e o sistema imune está mais debilitado, o que pode provocar essa inflamação persistente e trazer alguns transtornos para a nossa vida. Professor, quais orientações daria para a retomada da atividade física pós-pandemia? Primeiro, como já comentamos também em colunas anteriores, é começar a prática devagar e de forma progressiva, aumentando a intensidade aos poucos. Um professor de educação física pode ajudar a prescrever essa progressão. Outro fator importante, mas pouco lembrado, é a recuperação ao estímulo. Toda a recuperação dos tecidos, onde se estabelece o processo inflamatório, se dá no descanso. Quem está começando deve intercalar dia sim, dia não para a prática da atividade física. O descanso é onde se recupera e prepara nosso corpo para um novo estímulo. Mas para isso acontecer, leva tempo, é o que nós chamamos de adaptação ao exercício. Estamos sempre nos adaptando a novos estímulos e é um período muito importante para a manutenção do equilíbrio do corpo e, consequentemente, a melhora da nossa saúde. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, toda guerra, além das vítimas humanas, causa outras inúmeras perdas, como patrimônio histórico, arquitetônico e artístico. O que está acontecendo na Ucrânia nesse sentido? Leila, eu sou da opinião que nenhuma guerra é legítima. É verdade, sim, que a Ucrânia é um importante reduto neonazista, mas não se pode legitimar uma invasão como a da Rússia de forma alguma, até porque nós temos que considerar que a sua população civil, as suas crianças e outros grupos políticos que não têm nenhuma relação com esses grupos terríveis e temíveis como Azov, estão pagando um preço alto pela guerra e sendo muito penalizados pelos bombardeios. Ainda assim, com toda a opressão militar, é incrível nós percebermos as mobilizações da sociedade civil para proteger o seu patrimônio, documentar os ataques a bibliotecas, a museus e a outros lugares de memória, além de monumentos e obras públicas. Você poderia dar um exemplo? O melhor exemplo que me ocorre é uma curadoria sensacional feita pelo Leno Veras, o Leno Veras, que é gerente de documentação e pesquisa do MAN do Rio de Janeiro e é um dos expoentes do pensamento sobre patrimônio e redes. Ele fez essa curadoria para o projeto De Monumenta. O projeto De Monumenta é um projeto da FAUSP que discute a colonialidade embarcada no patrimônio e metodologias para intervir crítica e criativamente nos circuitos de produção das políticas de memória. Mas nessa curadoria, que é o nosso assunto aqui, o Leno reuniu imagens que estão circulando fragmentariamente pelas redes e nessas imagens nós vemos a proteção improvisada feita por voluntários com sacos de areia ao redor de um monumento de Odessa.
Vemos estátuas e chafarizes embrulhados com papelão e plástico e um museu com todas as suas obras recolhidas, escondidas em uma sala também improvisada no seu subsolo. Nós vemos ainda a destruição do que um dia foi uma biblioteca para a juventude, imagens terríveis essas, e uma performance contra a guerra feita por um artista ucraniano nu frente ao Monumento Nacional em Kiev. Olha, é muito, muito, muito surpreendente essa curadoria, tem que ver. Está tudo no nosso Instagram. E para acessar, basta procurar o nosso perfil, que é @demonumenta_ou_travessão. Bom, esperamos vocês lá, eu fico por aqui. Um bom dia para vocês, uma ótima semana para nós e espero que em um dia sem guerras. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor poderia comentar sobre os áudios do deputado Arthur Duval, em que ele faz comentários machistas sobre as refugiadas ucranianas? Uma coisa que é muito assustadora é que o Brasil está num momento em que certas pessoas acham que podem falar o que quiserem, o que lhes der na telha, não importando a quem ofenda. Então, isso é uma coisa que antigamente seria limitada por algo que se chamava boa educação. Então, certo tipo de expressão você não diria em público. Então, agora nós temos, nesse caso do deputado estadual paulista, nós temos duas coisas. Primeira, ele pensar isso. Segunda, ele se sentir à vontade para publicar isso, mesmo que tenha sido num grupo supostamente fechado e que alguém tenha vazado. Mas quer dizer que pelo menos um certo número de pessoas, que não deve ser muito pouco, se alguém vazou dali, um certo número de pessoas, para elas seria normal ouvir esse tipo de discurso. Então, há um problema, que talvez seja o segundo problema, na verdade, que é esse, a normalização do discurso do desrespeito absoluto, a normalização do discurso em que você usa palavrões, usa uma expressão grosseira, inclusive falando dos excrementos das moças, que seriam divinos, seriam saborosos, e fora isso, além da expressão grosseira, dizer que elas são fáceis porque são pobres. Você procure as moças pobres, né? Porque elas seriam mais fáceis de ter uma transa com elas, né? Então, acho que o primeiro ponto, que é muito grave, é esse, de haver pessoas que se sentem autorizadas realmente a esse tipo de publicação. O segundo ponto, que é mais profundo, por isso que eu disse talvez na verdade seja o primeiro, é haver pessoas que pensam isso, né? Quer dizer, um pensamento absolutamente canalha, né? Quer dizer, não é o que justifique uma pessoa sugerir aos amigos que façam um tour das loiras pelo leste europeu, procurando nos lugares pobres para pegar mulher bonita que no Brasil nem olharia na cara deles, como foi dito, né? Quer dizer, então, o simples fato de pensar isso já indica um problema ético muito sério, já indica uma deficiência ética muito grande da pessoa, que deveria ter um respeito. Quer dizer, então são duas coisas. Primeiro, a normalização de uma fala desrespeitosa a ponto dela poder circular entre dezenas de pessoas, mas antes disso, o fato da pessoa achar normal ela sentir isso, achar bom sentir isso. Vejam, ética não é simplesmente você não fazer certas coisas. Ética é você nem sequer pensar em certas coisas absurdas. É nem te ocorrerem coisas assim. Senão daqui a pouco vamos estar achando que uma pessoa pode pretender assassinar outra, ter essa vontade, etc., e só não faz porque tem medo da punição
Isso não é ético. O ético seria a pessoa ter horror à própria ação canalha. Na sua opinião, professor, o deputado deveria ter o mandato cassado? Penso que tivemos no ano passado um caso na Assembleia Legislativa de São Paulo de um deputado que apalpou uma colega e foi punido com uma pena mais leve, 6 meses de suspensão do mandato. Foi uma questão controversa. Agora, se não quisermos que a Assembleia Legislativa de São Paulo fique famosa pelo desrespeito à mulher, o caso tem que ser sancionado com uma punição. E me parece que, nesse caso, a punição mais adequada é a cassação do mandato, porque, no outro caso, nós tivemos, de fato, um toque físico indesejado, que é uma coisa totalmente errada e que merecia mesmo a punição, mas, nesse caso, nós tivemos uma afirmação extremamente sórdida, desrespeitosa para milhões de ucranianas, para não dizer desrespeitosa para com todas as mulheres, e penso que a punição deve ser realmente rigorosa e séria, garantida toda a defesa. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.